Pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à análise combinatória e vamos falar do último ponto, que é a combinação simples. Eu deixei esse para o final porque esse a gente já viu em sala de aula, já fizemos exercícios e já corrigimos também alguns exercícios sobre isso, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu quero colocar novamente aqui em pauta para ficar completa essa questão de análise combinatória aqui na plataforma. Quantas comissões de 4 pessoas podemos formar com um grupo de 10? Então, eu tenho 10 pessoas diferentes e quero formar de 4 em 4. Lembrando que se numa primeira comissão eu utilizo, por exemplo, João, Paulo, Marco e Felipe, isso é uma comissão formada com João, Paulo, Marco e Felipe. Se eu tiro o Felipe e coloco Ana, então já é uma nova comissão. Tá bom? Mudou um elemento, colocou outra, como se já fosse uma nova organização de comissão. Então, nós vamos começar aqui. Isso faz com que seja de elementos não repetidos, tá bom? Então, eu tenho aqui uma combinação de 10 de 4 em 4. Vou reescrever a fórmula aqui, ó. Combinação n,p é igual a n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Essa é o que está logo em cima na explicação que vocês vão copiar, tá? Quem já tem essa explicação não precisa, copia só os exemplos e os exercícios. Então, significa que o meu primeiro número aqui é o n, que é o total que eu tenho, e p é de quanto eu quero organizar. Vamos continuar, então. Onde tiver n, ó, o primeiro em cima é n, eu vou colocar 10 fatorial. Embaixo eu tenho um p fatorial, então p é 4, eu vou colocar aqui, e o 10 menos o 4 no parênteses para calcular. Agora vamos calcular esse parênteses aqui. Repete de cima, repete o 4 fatorial e calcula 10 menos 4, que é 6. Dando continuidade, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu 10 de cima até o valor 6 de baixo. Então, eu terei aqui o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, para poder cortar com o meu 6 de baixo daqui a pouco. O meu 4, eu vou reduzir 4, 3, 2, 1, tá? Multiplicando também. Então, 4, 3, 2, 1. Agora, eu posso cortar o 6 com 6 e eu vou fazer alguns cortes aqui. Olha só, 8 dá para dividir para 2. 8 dividido para 2 é 4. Só que aí eu consigo cortar esse 4 aqui com esse 4 daqui. E consigo cortar esse 9 com 3, 9 dividido para 3 é 3. Então, quem sobrou para eu calcular ali em cima? Sobrou o 10, o 3 e o 7. Embaixo sobrou o número 1, não preciso escrever, tá bom? Então, 3 vezes 10 é 30, que vezes o 7 vai dar 210. Ou seja, consigo formar 210 comissões diferentes. Lembrando que não quer dizer que vão ser sempre as pessoas diferentes, no sentido assim, trocou uma, comissão já é outra diferente. Tá bom? Vamos para o próximo. Nessa aqui vocês vão ver o quanto é importante a nossa revisão de assuntos básicos de geometria para conseguirmos interpretar bem os problemas. Olha só, sobre uma reta marcam-se 8 pontos e sobre uma outra reta paralela à primeira marcam-se 5 pontos. Vamos pausar aí e pensar. Aqui eu já deixei prontinho o desenho do que é uma reta paralela. Mas se não tivesse esse desenho, você teria que saber que reta paralela é aquelas que não se encontram, não possui ponto nenhum em comum. Então, eu vou marcar 8 pontos aqui na minha primeira. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou marcar 5 pontos na minha segunda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí continua a minha pergunta. Quantos triângulos obteremos unindo 3 quaisquer pontos? Gente, primeiro que ele diz que pode ser 3 quaisquer pontos, mas na minha interpretação vai ser importante eu ver o que é triângulo. Para que seja um triângulo, a gente viu na aula passada, ele é um polígono. Ele tem que ser uma figura fechada com lados retos. Então, eu não posso pegar 3 pontos qualquer aqui de cima, por exemplo, esses 3, porque eu não estaria formando triângulo. Ou então, esses 3, eu não estaria formando triângulo. Então, eu tenho que trabalhar com as duas, né? Com a de baixo e com a de cima ao mesmo tempo. Seria isso aqui, ó. Aqui eu estou formando um triângulo. Vou botar um outro aqui, ó, tá vendo?
Aqui, ó, peguei 3 pontos, estou formando triângulo. Vou pegar um outro aqui, outra cor, ó. Estou formando um outro triângulo. Então, gente, não tem como fazer isso riscando tudo, porque vai dar muita coisa, não é mesmo? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou calcular o total de pontos que eu tenho para trabalhar, né? Então, eu tenho aqui, ó, um total de 8 mais 5, ou seja, eu tenho 13 pontos para trabalhar, tá bom? Então, vai ser 13 e eu vou trabalhar de 3 em 3, certo? Porque triângulo tem 3 pontos. Então, eu vou montar essa daqui, 13 fatorial sobre 3 fatorial e 13 menos 3 fatorial. Resolvendo parênteses, eu vou ter o 13 fatorial sobre 3 fatorial, 13 menos 3 vai dar 10. Tenho que reduzir o meu 13 até o meu 10, então 13, 12, 11, 10. Vou repetir o meu 10 de baixo para que eu possa cortar depois, e o meu 3 eu vou reduzir, 3, 2, 1. Vou poder cortar agora, ó. E o que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar o 12 com o 2, que vai dar 6, né? 12 dividido por 2. Mas depois eu ainda posso cortar esse 6 com esse 3, que vai dar 2, né? 6 dividido por 3, 2. Então, quem sobrou lá em cima para mim? Sobrou o 13, o 2 e o 11. O 1 de baixo não precisa colocar. Se eu fizer essa multiplicação toda, eu vou encontrar 286. Só que isso aqui é utilizando todos os pontos, inclusive fazendo aqueles, né, que vão dar em linha, que eu não posso. Então, como que eu tenho que fazer? Aquilo que eu não posso usar, eu tenho que retirar da minha conta. Então, é o que eu vou fazer agora. A combinação dos 8 pontos de cima, fazendo de 3 em 3, são todos esses que vão dar na linha de cima, que não vira triângulo. Então, eu vou calcular isso daqui para depois retirar do total. Então, vai ficar, ó, 8, aqui, ó, 3 fatorial, 8 menos 3. Vamos calcular aquela fórmula. O 8 fatorial embaixo vai ser 3 fatorial, 8 menos 3 é 5. Vamos reduzir o 8 até o 5. 8, 7, 6, 5. Repete aqui para cortar depois. E o 3, 2, 1. Aqui eu posso cortar. 3, 2, 1, gente, é 6. Então, isso aqui, ó, dá 6. Posso cortar com esse de cima. E 8 vezes 7, aqui vai dar 56. Isso daqui são todos aqueles 8 que vai ficar dando em cima da linha, que não vira triângulo, tá bom? Agora, a gente precisa saber que também os 5 pela linha de baixo, se eu ficar riscando de 3 em 3, também não vai dar triângulo. Então, eu vou calcular isso agora. Vamos fazer a combinação aqui de 5 de 3 em 3, que são os da linha de baixo, que se eu ficar riscando também não vira triângulo, né? Então, seria 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3. Aqui é a utilização da fórmula. Usei ela as 3 vezes aqui, é o mesmo tipo de fórmula, tá? Daí eu vou fazer 5 fatorial sobre 3 fatorial. Resolve dentro do parênteses, ó, 5 menos 3 é 2. Nesse caso aqui, eu vou reduzir ao 3, porque eu sempre reduzo, gente, ao maior número que está embaixo, porque eu corto mais coisas, tá bom? Aqui, ó, o maior era o 10, eu reduzi até 10. O maior era o 5 embaixo, eu reduzi até 5. Aqui o maior é o 3, está aqui na frente, então eu vou reduzir até o 3. Ó, 5, 4, 3. Então, se eu vou reduzir até ele, é ele que vai manter. E o 2, né, o 2 vezes 1 mesmo. O que a gente faz agora? A gente pode cortar esse 3 com esse 3. O 4 dá para dividir por 2, ó. Vai dar 2 e aqui vai dar 10. Voltando agora ao principal, o triângulo, ele é o quê? Todos os pontos, ou seja, 286 menos aqueles que vão dar na linha de cima, que não viram triângulo, que é 56, menos os da linha de baixo, que também não vão virar triângulo. Então, né, eu tenho aqui o 286 menos 56 menos 10.
que vai dar 220. Ok? Vamos para a próxima. Nessa está dizendo o seguinte: numa sala temos 5 rapazes e 6 moças. Quantos grupos podemos formar com 2 rapazes e 3 moças? Primeiro, a gente não pode juntar aqui 5 e 6, porque eles são diferentes, e na minha pergunta ele quer que cada grupo tenha obrigatoriamente 2 rapazes e 3 moças. Se eu misturar tudo aqui, eu vou formar grupos aleatórios, né? Não vai ter esse critério aqui. Então, a gente tem que fazer separadamente. Como que a gente faz isso? Então, se eu tenho 5 rapazes e tenho que usar 2, a gente vai fazer uma combinação de 5 de 2 em 2. E se eu tenho 6 moças e quero utilizar 3 no grupo, eu vou ter uma combinação 6 de 3 em 3. Vamos fazer primeiro a de cima. Então, aqui, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2. Vamos resolver o parênteses. A gente já vem fazendo desde o começo, ó. Vamos reduzir o 5 até o 3, que é o maior número de baixo. 5, 4, 3, para poder cortar. E 2 vezes 1. Vamos cortar o 3 com 3. O 4 a gente corta com 2, dá 2. Então, ainda fica um 5 vezes 2, que é 10. Então, a gente consegue fazer 10 diferentes usando 2 rapazes. Agora, com 6 moças, usando 3, né, para cada grupo. Vamos fazer aqui. 6 fatorial, 3 fatorial, aí é o n menos p, então é 6 menos 3. Vamos calcular o parênteses, né? Ó, calculando 6 menos 3 dá 3. Agora, nós vamos reduzir até o 3. Então, nós vamos ter 6, 5, 4, 3. Tanto faz com qual você vai cortar, então eu vou cortar com o segundo, né? Deixar o segundo aqui para cortar. Ó, cortei. Agora, eu vou poder fazer o 4 cortado com 2, que dá 2, e o 6 cortado com 3, que também dá 2. Então, eu vou ter aqui um 2 vezes 5 vezes 2, que vai dar 20. Agora, gente, é o pulo do gato. Como no outro eu tive que retirar, porque aqueles que estavam na mesma linha não iam formar triângulos, nesse caso aqui eu vou multiplicar o resultado, porque é um E aqui no meio. Tem que ter rapazes, 2 rapazes e 3 moças. Então, quando tiver esse E, nós vamos fazer a multiplicação. Então, nós teremos aqui, ó, resposta, né? 10 vezes o 20, que vai dar 200. Tá? Então, nós teremos 200 grupos diferentes, né? Utilizando aí 2 rapazes e 3 moças em cada grupo, ok? Vou deixar o exercício para vocês sobre esse tema. Tentem fazer. Vou deixar a correção disponibilizada no último tempo, como a gente tem feito às quartas-feiras. Não tem entrega, tá, pessoal? Só tentem fazer com calma, copia. Pessoal que já tem esse conteúdo não precisa copiar a fórmula, mas copia os exemplos, que está diferente do que eu passei na sala de aula, e copia os exercícios e façam também, tá bom? Bom estudo aí. Qualquer coisa, deixa no comentário que eu respondo vocês.